dos 28 capítulos, mas existe uma peculiaridade, uma coisa peculiar, né? Chamado avivamento. E nós temos o primeiro avivamento registrado no livro de Atos, no capítulo 2, né? Que aconteceu lá em Jerusalém. Depois temos o relato do segundo avivamento, que aconteceu no capítulo 8, lá em Samaria, para Filipe. E depois temos outro avivamento que aconteceu lá em Cesareia, né, através da casa do centurião. E também temos no capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo lá em Éfeso. E cada desses momentos acontecidos foi um marco excelente para a missão de Paulo, o ministério apostolar, e para aquelas igrejas, como elas ficaram após esse momento. Então você vai me acompanhar no livro de Atos, no capítulo 10, que esse é o terceiro avivamento registrado, primeiro e terceiro avivamento registrado no livro de Atos. E vamos ver como foi que começou isso, bom? Porque às vezes nós estamos querendo o avivamento, buscando alguns métodos, igreja A, igreja B, igreja C, do pregador X, do cantor X, e aí fica aquele avivamento que parece só mais uma festa, terminou, acabou, todo mundo esquece e continua lá nos seus lares, e volta depois, vai e vem aquela coisa, parece que uma coisa festiva só, um avivamento de festa, acabou a festa, acabou, parou, todo mundo volta na sua naturalidade. E o avivamento ele não permite, quando é avivamento ele não permite que você volte ao mesmo estado novamente, não permite. Primeiro porque o Espírito Santo entra em ação poderosa, maravilhosa. Todas as vezes que aconteceu o avivamento, as cidades, lares e famílias foram abaladas pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo através de um homem. Mas aqui vamos ver esse ponto agora muito especial. A base bíblica para a igreja está aqui na Bíblia Sagrada. A base bíblica para um grande avivamento também está aqui na Bíblia Sagrada. Não adianta buscar em métodos, não adianta buscar em alguns rituais, vamos fazer 7 dias, 10 dias, 20 dias, não adianta, que terminou, acabou. Mas o método bíblico ele é permanente e é crescente. Ele não para e nem tampouco regride, é progressão. Ele leva a igreja a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele conduz a igreja em vitória, em triunfo. Ele ensina a igreja todas as coisas que o Senhor quer que a sua igreja esteja ciente. Ele ajuda nas fraquezas, ele guia em toda a verdade. O papel dele é um papel especial. Mas vamos ver como foi que aconteceu esse avivamento. E olha onde começou. Não, é incrível aqui as colocações bíblicas para o agir de Deus, que quebra todos os nossos conceitos, razões, entendimento, sabedoria, o que for, quebra tudo, nos quebra. Porque a ação de Deus, ela não é vertical, não é horizontal, é vertical. Nós não encontramos isso aqui na terra, encontra diante de Deus. Sempre vem do céu, o som vem do céu. Tudo de Deus para a igreja vem do céu. Não vem da faculdade, não vem da teologia, nada contra, mas não vem. Ninguém pense que por fazer essas coisas ele vai conseguir criar um avivamento. Não vai, não adianta. Então você me acompanha aí, nós temos a primeira parte preciosa aí, de um início de um avivamento. Está no versículo 1 ao 6 da primeira parte, que é o capítulo 10. Retornaremos capítulo 10 ou não, retornaremos. Mas vamos fazer uma análise aqui, no versículo 1 ao 6, que nós vamos ver algo especial, um avivamento entre os gentios, aqueles que pensavam que o agir de Deus dava no meio deles, através deles, que seria o judaísmo, os judeus, e não entendia que o Senhor não está limitado a um ponto geográfico, a uma raça, a uma cor, ou se pessoas eloquentes ou se não é. O Espírito Santo não se limita a nada disso, a nenhum conceito nosso. E olha só onde vai acontecer um avivamento lá em Cesareia. E havia em Cesareia um varão por nome, me acompanhe por favor, qual é o nome dele? Cornélio, centurião da corte chamado italiano. Ele era um capitão de um batalhão, chamamos hoje de batalhão. Ele tem muitos soldados militares, então esse era responsável por uma quantidade de 100 soldados do Império Romano.
Versículo 2 vai dizer que ele era o quê? Piedoso e, me acompanhe, por favor, ele era piedoso e temente a Deus. Com quem? Com toda a sua casa. Com toda a sua casa. E olha que esse temor e essa piedade desse homem, olha o resultado dessa característica dele. O que ele fazia? O qual fazia muitas esmolas, onde? Ao povo. O que mais ele fazia? O que ele fazia? De contínuo, não é isso? O que é de contínuo? Continuadamente. Orava quando tinha tempo? Orava se sobrasse tempo? Orava hoje, amanhã não orava? Não. De contínuo. Ele tinha uma vida disciplinada em oração. Interessante. Coisa que falta na gente. E nós somos muito disciplinados para a nossa vida espiritual. Somos bem disciplinados para nossos conceitos, nossas ações. O trabalho chega na hora certinha, sai, vem, obedece. Em todos os outros segmentos, mas quando vem para a área espiritual, nós nos tornamos totalmente disciplinados. Se der tempo, se sobrar tempo, se puder, se der. E aí, às vezes, nós queremos esses recursos do céu, ou queremos ver coisas preciosas acontecer, mas falta disciplina espiritual. E esse homem, ele era piedoso. Então, vamos terminar esse capítulo, esse texto, né? Aí, no versículo 3, vai dizer assim. Este quem? Este quem é esse homem? Cornélio, varão piedoso, né? Este, quase a hora nona. Quase a hora nona do dia. Aproximadamente, isso aqui era às 3 horas da tarde. Não tem nada a ver com as 9 horas nossas, né? Da manhã nem da noite. Essa hora nona. A terceira hora do dia era 9 horas da manhã, a sexta hora do dia era meio-dia, a nona hora do dia era as 3 horas da tarde. Este quase a hora nona do dia viu de que forma? Olha só, irmãos, viu claramente numa visão, ok? Um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, que é? O anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar quem? A Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Amém? Vamos fazer uma varredura aqui, nesse texto. Olha só, que não é um livro, não é um manual, não é um apostila, nós temos tudo isso. Contra isso, não estou falando da base. Nós negamos as raízes, nós negamos os princípios e queremos os meios, né? Esquece os princípios do começo. Como é que começa? A gente quer pegar o meio e o fim, mas não há meio e fim sem começo. A gente sempre esquece do início, da origem, das raízes. Como é que começa isso? Qual é a causa que gerou isso? Vamos recapitular assim. Depois, se der, na palavra dos versículos, terminar o capítulo 10, se der hoje, no mês que vem. Amém? Vai dizer assim, vamos recapitular. E havia onde? Em Cesareia, uma cidade, um varão por nome Cornélio. Ele era centurião. Quantas versões está assim? Centurião? Comandante, isso aí, comandante. Isso aí é NVI ou linguagem de hoje? Linguagem de hoje. Isso. Centurião da corte chamada, italiana, como é que diz a sua? Comandante? Da guarda italiana. O que ele era? Versículo 2. O que ele era? Piedoso e temente a Deus. Como é
vai dizer na linguagem de hoje, ele era o que, Osana? Um homem muito bom e levou todos os sarcasmos a adorar Deus com sinceridade. Ó, piedoso. Existe a pessoa pia, a pessoa não pia, não é pia. E existe a pessoa ímpia, que é o Antônio, o pio, é piedoso, que é a pessoa piedosa, que ama Deus, ama tudo relativamente a Deus. No nosso contexto, ama a Bíblia, ama ler a Bíblia, ama orar, ama estar nos cultos, ama ajudar, ama participar. É aquele que está fazendo parte de tudo. Ele não quer ficar fora de nada. Por quê? Porque ele é piedoso. Ele tem uma vida piedosa, uma vida de piedade. Então ele não aceita ficar de fora, ele quer estar dentro. Tem oração que está dentro, culto que está dentro. É evangelho que está lá. Quando o caso é a Bíblia que está lá. Isso chama-se piedade. Ele não fala mal, ele não zomba, ele não escarnece. Enquanto o ímpio não quer nem saber, ele fala mal, ele discrimina, ele esculacha. O que ele puder fazer, ou falar contra a cristão, contra a igreja, contra Deus, contra o pastor, contra o dízimo, ele vai falar. Mas esse homem é o quê? Piedoso e temente a Deus. Que também não vai tentar ser fascinado, não quer temor a Deus, fazer porque eu gosto. Aí gosta, não é uma questão de gostar, tem que haver piedade e amar, mas também tem que ter algo relativamente a Deus, porque tudo que eu faço para Deus tem que estar coligado nele. Porque se é o que eu faço, porque eu sei, porque eu gosto, e eu nego minha vida para com Deus, aquilo que eu fizer não vai ser nada mais nada menos do que eu estou fazendo, e Deus não vai poder fazer nada. Ele não vai poder dar resultados específicos, né? Mas, primeiro, esse homem não era crente. Esse homem não era judeu. Ele não fazia parte de um clã judaico ou judaizante. E nem judeu era. Porém, Deus não faz exceção de pessoas. Olha o comportamento, a atitude desse homem. Ele não estava lá no templo, não estava lá na sinagoga orando, ele fazia isso onde? Em casa. Ele fazia isso em casa. Olha o desencadeamento onde vai acontecer, por causa desse comportamento que não é judeu, não é cristão, mas é temente ao Deus dos judeus e ao Deus dos cristãos. Ele disse com ele, piedoso e temente a temente. Não parece temente, se você for olhar no dicionário, você vai ver medo, mas esse temor não tem nada a ver com medo. Esse temer tem a ver com respeito. Respeito a Deus. Reverência a Deus. Porque às vezes falta isso na gente, irmãos. Nós estamos aqui, mas lá fora as coisas acontecem, não há nenhum temor a Deus. Há um temor à igreja, ao ministério, ao pastor, mas não há nenhum temor a Deus. Faz tudo piedosamente, mas falta o temor a Deus. O temor a Deus, ele é crente do que tiver. Não importa o que tiver, porque ele não deixa de fazer certas coisas por causa do pastor, por causa da igreja, mas por causa da sua vida com Deus. Esse teme a Deus. Mantém esse padrão onde quer que ele está. Ele não quer ver o nome do Senhor sendo blasfemado, criticado. Então, porque ele sabe que Deus está vendo tudo. Não adianta ter nada escondido, né? Nós nos escondemos de nós mesmos, né? Não queremos ser sinceros, nos escondemos mais mesmo, mas de Deus não adianta, não tem nada oculto, não tem nada escondido. Mas ele era piedoso e com quem? Ele era um homem que não estava preocupado só com sua escritório, não estava preocupado com a família, com a sua família também, com sua esposa, com seus filhos, seus servos. Seus servos, seus comandados, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, partir de onde? Da sua casa. Olha, como é na sua casa? Existe piedade, você é piedoso e temente a Deus em sua casa ou só fora da sua casa? Você tem uma preocupação em oração pelo celular, não ser salvo seu pai e sua mãe, mas manter-se um padrão disciplinado de oração, intercedendo e orando pelos seus, pela salvação dos seus? Porque talvez você não esteja preocupado, mas Deus está muito preocupado com a salvação da sua família, e muito preocupado. Então, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Ele ensinou os seus a serem piedosos, serem tementes a Deus. E frutos. Tiago vai dizer,
mostre minha fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé sem as obras não é morta. Ai, meu Deus, vai dizer assim, mas por que você tem feito o quê? Não, não sei o que mais. Eu estou todo culto lá. Não, eu gosto muito, eu respeito, você acha que é isso? E sua vida pessoal também, ela tem frutos do seu fator de ser piedoso e ser temente a Deus, e ser cristão, ser filho de Deus, ser salvo. De casa para a igreja, de casa para o trabalho, volta para casa, igreja, casa, de manhã trabalho, fica nesse zigue-zague só nesse percurso assim, vai e vem, e não tem mais nada. Não tem mais nada. Irmão, nós estamos sendo preparados para viver na eternidade. Lá não entra acomodado, lá não entra preguiçoso. Paulo vai dizer, olha, não sejais vagarosos com cuidados, seres fervorosos no Espírito, servindo a Deus. Tem que ter um fervor, um desejo, é ser impetuoso, é aquele que age na fé, ele não vê o obstáculo, ele não vai envolver essa ideia, essa condição, não tem, ele age a fé dele, e Deus honra, porque Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus, a fé é confiança em Deus, não é fé vazia. A fé, ela tem sua base, o ícone, o objeto da fé é a cruz, é o que Deus fez por nós através de Jesus na cruz do Calvário. É crer não no que vai fazer, mas no que ele já fez. Ali ele salvou, ali ele curou, ali ele libertou. Ele, como já falei, ele venceu lá no deserto a Satanás. Ele venceu na cruz o pecado e a enfermidade. Ele venceu na ressurreição a morte. Então a sua fé tem que estar pautada nisso. O diabo está vencido, o pecado já foi derrotado, a doença não tem mais poder para ter, e a morte nesse dia que ele venceu também. Então tudo que de melhor que você possa imaginar ou desejar para a sua vida em Cristo Jesus já foi efetuado na cruz. Por isso que a nossa fé tem que estar lá. Paulo escreveu nos Efésios, gosto muito de citar esse versículo, sempre que você vai ver as pregações, no capítulo 1, versículo 3 de Efésios, ele vai dizer: bendito Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a versão vai dizer que nos abençoou, outra vai dizer que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele vai abençoar? Ele vai abençoar? Não, já abençoou. Agora falta de dinamismo, de entendimento nosso. Aí fica buscando coisas fúteis no mundo, às vezes, dentro dos nossos conceitos, as dores, para fazer, a gente se pode fazer alguma coisa pela igreja, não vai adiantar, irmãos. Os nossos recursos é tudo do céu, né? Como se conquista? Está aqui. Orar de vez em quando? Orar numa campanha de oração? Não, e contigo. Pastor, o senhor nunca vai fazer uma campanha, é tão bom porque a gente ora mais, é tão bom porque a gente faz mais. Esse é o nosso problema. Precisamos de rituais para poder servir a Deus, para poder orar, para poder usar a fé. E ela tem que ser, como era desse homem, contínua, independente de qualquer circunstância, de que quer que seja. Eu não queria saber disso. De contínuo ele orava a Deus, piedoso, temente a Deus, sobre toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, não eram poucas. Estava pronto para ajudar quem tivesse necessidade do pão da veste, ou o atendimento médico, tudo ele estava ali pronto para atender. Ele era um cara que ali não precisasse, não, vamos lá em Cornélio, ele é uma pessoa bacana, uma pessoa muito boa, ele vai ter, Deus sei que vai ter ajudado nessa área. Então, tanto tinha essa atitude espiritual e espiritual, carismática dele, e ainda associava à posição dele, que dava mais autoridade ainda. Daria recurso de tocar coisas que às vezes tem dificuldade para os outros. Muitas vezes nós aqui temos alguma dificuldade, vamos procurar aqui uma autoridade, vamos procurar aqui um vereador, vamos procurar aqui um deputado, porque eles têm um acesso dado a eles. Então esse homem tinha por ser um delegado, por ser um centurião, havia um respeito, e ainda vinha esse lado piedoso dele, vinha esse lado espiritual dele, de contínuo de ter sua vida padrão com Deus através da oração. Ele tinha prazer em conversar com Deus,
Ele tinha prazer em interagir com Deus, ele tinha prazer em comunhão com Deus, e é refletido pela sua vida de oração contínua. Aqui onde falta muito nós, às vezes, diálogo com Deus, relacionamento com Deus, interagir com Deus por falta de oração, vida de oração. Estamos tão ocupados. Será que isso não tinha ocupação de irmãos? Como é que esse homem podia ter uma vida padrão de oração? Será que ele não tinha o que fazer? Ah, pastor, mas não há necessidade. Ele tem um padrão aqui dos judeus, que eles tinham um momento de oração às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Você se lembra quem fazia isso 3 vezes ao dia? Daniel. 3 vezes, olha, Daniel era o ministro da Babilônia, ele tinha tempo para isso. Todos os dias, ele se punha 3 vezes lá no seu quarto, janela aberta para Jerusalém, que estava no cativeiro, aproximadamente quase 2.000 quilômetros de distância, mas a janela do quarto dele era virada, era cada oração salvada. Se o Senhor é peste, se houver fome, se houver morte, se houver isso, se o inimigo prevalecer, e o teu povo que se manda pelo teu nome, orar com os seus mãos estendidas, de onde você estiver no cativeiro, de lá ele orar com as mãos estendidas, se você orar com a oração não. Orar em direção a este lugar, a Jerusalém, onde está o templo, o sino da presença de Deus. Ouve tudo os altos céus e sara a terra. Aí Deus vai responder: ouvi isso. O que será que se o meu povo que se ouve o meu nome? Aí a mesma oração que Salomão fez, Deus respondeu no jeito, com as mesmas palavras. E aí está Daniel agora no cativeiro, e está lá fazendo essa oração, estendendo as suas mãos 3 vezes ao dia. Quando chegou a sentença de morte, foi jogado na cova do leão, ele parou de orar? Não chegou. Porque assim, irmãos, se o inimigo não vê falha na sua vida, ele vai procurar ver na sua vida com seu Deus. Porque veio, não achava, ele era Daniel, era o homem íntegro do caso disso aqui. E os inimigos não acharam brecha, eles disseram: vamos procurar na lei do Deus dele, vamos pegar ele no campo dele. Acharam, porém falhou. Não deu logo eles foram tentar acabar com Daniel no campo da oração dele. Logo quebraram a cara, né? O mal que veio contra ele, aquele ditado, feitiço virou contra o feiticeiro. E aí cumpriu-se Isaías também a Daniel: nenhuma ferramenta forjada para te prosperar. Pode preparar o que quiser, mas não vai prosperar. E ainda um homem que por 3 dias, todo dia 3 vezes, e Davi também tinha esse comportamento. Ele dizia: 3 vezes ao dia eu levanto as minhas mãos ao céu. Normalmente era esse período: 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Está lembrado do capítulo 3 de Atos? Pedro e João sobem ao templo para a hora da oração, a hora nona. O que acontece? Milagre. A oração gera tanta coisa que está além do nosso tempo, até a gente vai ficar vendo o que está acontecendo. Meu Deus, com a sua oração. Olha aqui, irmãos. Olha aqui um avivamento que vai acontecer na casa de um homem que não é crente, não é judeu, ele só gostava de interagir e falar com Deus. Olha onde vai acontecer um avivamento, irmãos. Onde vai nascer uma igreja do nada. Ele nunca imaginou que a casa desse era dele. Ele nunca imaginou que haveria uma salvação em massa. Mas quando ele quis, porque ele continuamente orava a Deus, ele era piedoso, temente a Deus, tocando a sua casa. Por vezes busca aqui, lá, mas a solução está dentro de casa e a gente negligencia. O agir de Deus vai estar dentro da sua casa. Ele está olhando para você dentro da sua casa. Lá dentro da sua casa. Vamos lá, tal lugar. Não. O Senhor está olhando a sua vida dentro da sua casa. Se falta dentro da sua casa, meu irmão, se alguém sabe governar, ter um governo da sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Você não pode. Vamos lá. Facilita a esmola ao povo e guarde bem. Esse ponto aqui é um chave. É um chave.
gente só ora por campanha. Irmãos, ok. Mas campanha, quando termina, ora mais, vai ter vontade de orar. Aí vem aquele ritual. Esse homem não precisava nada disso. Os apóstolos não precisavam nada disso. Eles só oravam. Você vai ver que em cada lugar que Paulo chegou, aconteceu o na cidade, começou pela oração. Lá em Lida, procurou um lugar para orar, acharam. Quando começou, ali começou a igreja. Lida se converte, na casa dela começa a igreja. Oração, irmãos. E nós estamos negligenciando o fator, a base principal. Oração. Oração. Você precisa aplicar uma disciplina em nossas vidas de oração. Leitura bíblica. Leitura bíblica. Social. Porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Ele e você fala com ele, ele quer falar também. Lê a Bíblia. Você vê suas respostas como você estiver lendo a Bíblia. Tinha um problema para resolver hoje em Feira de Santana, alguns dias atrás, um problema da igreja de justiça. De justiça. E nessa madrugada eu fui dar uma e falei com Deus, assim. Quando eu termino de orar, eu vou entrar no meu quarto e ele fala comigo. Não temas. Isaías 43, veja. Irmãos, eu procurei, mas eu esqueci. Aí eu complemento na Isaías 43. Não temas, eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. O que vai prevalecer é a minha justiça. Meu Deus. Isso. Obrigado, Senhor. Cheguei lá hoje, sem falar nada. A juíza do lugar lá já disse, o decreto lá, já sabe o que vai acontecer. Mas em Isaías 43, foi mesmo assim, eu terminei de orar na madrugada, ela dar uma e meia, essa era uma e meia, sem falar memória. Orando por essa causa. E eu peço a minha justiça. Eu peço juízo para vocês. Terminei. Eu chegar, coloquei a mão na maçã da porta, minha esposa estava em viagem, chegou hoje umas uma e pouca. Eu cheguei, peguei ela em Feira de Santana, porque eu fui lá para esse casa de manhã. Eu cheguei em casa, deixei ela e fui para cá. Estou preparando para tomar banho e vou para cá. Tá ok, Isaías 43. Quando eu toco na maçaneta, ele fala isso comigo. Na hora que deu tempo para perguntar para esse, eu sabia que Isaías, agora ainda ficava com a letra aí. Não temas. Vamos lá? Não temas tu, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado. Não tenhas medo, eu sou o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te fortalecerei. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Glória a Deus. Aleluia. Minha irmã, sabe que abraço forte do Senhor direito? Aleluia. Isso dá a minha justiça, da justiça dos outros. Aleluia. O advogado disse: não se preocupe, essa casa está perdida para ele. Nossa, eu já peguei. E eu entendendo, eu sei que foi o meu vital. Oh, Deus, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu falei com Deus, e Ele falou comigo através de quê? Da palavra dele. A resposta. Aí, ó, o que vai acontecer com esse homem? Lembre-se que a oração, quando deve ser a oração? Contínuo. Não é uma campanha, ok? Que essa campanha, sem problema nenhum. Mas nós não podemos estar orando de novo em campanha, não. Porque o inimigo não para. Você termina a campanha do reino, continua atacando, ele Já sabe que não perdeu. Hã? Ele
sabe que é um perdedor. Porque normalmente ele faz tudo se acomoda. Eu menino agora está ganhando. Era tudo agora porque você acabou. Ele parou de orar, não esquece só quando na campanha. O filho do teu Deus, que contigo, ore daí. E continuava a Deus, olha que vai acontecer, vai ser abrir Deus. Começou a orar, vai começar a acontecer coisas extraordinárias aqui na terra. Essa palavra só orando, só falando com Deus, ele tem um fervor de espírito fora de sério, que não impede de orar, ele gosta de orar, ele tem que estar na oração, tem que estar falando com Deus. Olha o que vai acontecer, versículo 3: Este homem, quase a hora do dia, às 3 horas da tarde, quase chegando lá, o tempo da tarde, a minha versão diz assim: viu claramente uma visão. A sua está assim? Versículo 3. Claramente. Inveja, né? Claramente, durante uma visão. Porque às vezes é uma redundância que às vezes coloca propositadamente para dar peso, né? Viu claramente uma visão. Observou claramente. Porque dizer viu uma visão, viu claramente. O que ele está dizendo? Foi bem real. Não deixou sobre dúvida, ele viu claramente. Só teve a visão. Teve uma visão. Ele observou claramente. Agora, se acontecer isso com você, você vai ficar olhando claramente. Vai ficar bem. Não feliz a sua versão comigo. Observou claramente. Observou. Durante uma visão. Visão. Que visão foi essa? Este viu claramente uma visão. O que foi que ele viu? Médico. O que foi que trouxe esse anjo aí? Que oração? Antes era um ciclo no dia 5, não. Ora, 3 dias, para 7 da campanha, vai ficar 70 dias sem fazer essas orações. Deus até quer vir. Deus até quer mandar o anjo, mas não dá. Você tem que ficar enchendo os poucos. Manda usar as 8 meia hora, vai suplicando, isso está mal, é mal. Está olhando. Olha o que vai dizer. Este, quase meia hora nona, viu claramente uma visão, um anjo quem? De Deus. Que se dirigia para ele. Nossa. Aonde foi acontecer isso? Onde foi acontecer isso? Em casa. Em casa dele. Vamos orar mais, igreja? Em casa também, minha senhora. Glória a Deus. Que maior interesse de Deus está aqui, está na nossa casa. É lá. O olhar de Deus está lá. Ora, para aqui, vai aqui em casa. Levanta. Termina o dia. E nada. E às vezes que aquilo que você tem que preencher em uma semana, você vai levar 10 anos para preencher. Como você podia resolver fazer isso logo, resolver logo. Fazer a oração contínua. E quase a hora nona, estou 24 horas, né? E que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, olha, parece que nós chamamos pelo nome, né? Cornélio. Versículo 4. Este, que é Cornélio, fixando os olhos deles, que ficou olhando, que ele ficaria aí. Imagina, você ficaria na tua casa olhando. Ficou ali, olhando, fixamente. Mas houve uma reação dele. Qual foi essa reação? Atemorizado. Atemorizado. Fica, imagina, ele está parecendo um ser angelical aqui. Ele vai desmaiar. Não acontece muita coisa com a gente, porque
um choque. Ele ficou ali. Você vê, João, que era chamado, ele falava isso, né? Ele tinha esse de autoestima, né? Isso ele vai dizer, o discípulo amado, ele não está escrevendo dizendo que ele é o discípulo amado. Fosse eu, para mim, ele está dizendo, lá em João, discípulo amado, discípulo amado, discípulo amado. Ele está escrevendo, olha, quando é pobre pessoa de autoestima, imagem de quem sou ele, quem é essa você. Até isso João nos ensina. Ele vivia com Jesus na ilha de Patmos. Quando Jesus se revela a ele, o Cristo glorificado, esse eu caí como morto. E cair como morto é morrer mesmo. Cair como morto. Puf. Um choque. Mas ele pôs a sua mão sobre mim. Disse: Deus, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. E vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. Eu tenho uma chave que fecha e ninguém abre, mas também abre e ninguém fecha. Então, você observa agora o comportamento de João diante do Cristo glorificado. Se o Senhor tocasse, não tem mais dores. Esse é um temor que faz a gente tremer. E aí, nós vamos ver aqui o Cornélio, esse fixando os olhos dele e muito atemorizado. Você está assim? Você tem estado muito atemorizado, ou só está atemorizado? Como é que você me ajuda aí? Estou no versículo 4, oi? Possuído. Perdeu toda a noção de que você estava possuído, tomado de temor. Isso temor, embora ele está, não é um temor medo, não é um temor medo, é que o choque que houve, outra versão, como é que passou? Imaginando que estava coisa, certo? Essa visão da hora, né? Saiu na linguagem de hoje aí, você já perdeu. Não é essa. Estou preso. Outra versão aí, isso aqui. Atemorizado. Muito atemorizado? Muito atemorizado? Muito atemorizado. Imagina quando estava esse cara. Imagina quando estava Cornélio. Imagina você dentro do anjo. Meu pastor, acho que você tiraram do aí. Eu tremei, esbagaçasse no chão, caiu com o morto, você não ouviu ter tomado de novo. Que a presença da presença celestial tão um ambiente ali, parece que suga a nossa força toda. O que aconteceu com o Paulo quando ele teve encontro com Jesus? Caiu. O choque foi tão grande que queimou até a visão dele, ficou cego. 3 dias. A cada reação aqui, o Daniel diz ele, por causa da visão, me sobrevieram dores e eu estive enfermo e cama. Até doido ele ficou. Choque. Dominou como divino. Mas também, depois da visão dessa, você totalmente deformado. Que fica algo peculiar na sua vida. Está no seu espírito, está na sua alma. E ele fixa os olhos dele e muito atemorizado disse: que é isso? A gente às vezes lê, parece que a coisa aconteceu assim, né? Supérfluo, né? Que ele viu o anjo, ele perguntou, chamou o nome Cornélio, ele disse: ele está atemorizado, ele perguntou o que é, Senhor, mas a situação não estava fácil para ele. Ele estava dentro de uma situação, acho que ele estava ali todo tremendo, né? Está lembrado? Quando Jesus ressuscitou, eu estava lá, não foi com Deus. Os soldados lá, as mulheres chegam, o anjo aparece, e o soldado tombado do morto, desmaiado, caiu, paf, com aquela luz de glória, trazendo qualquer pensamento, qualquer visão, tombado. As mulheres foram atemorizadas, foram espantadas, né?
Mas os soldados, eu tinha costume nenhum espiritual, tumbaram, caiu. Imagina como se levantar esses homens. Até recuperar a força dele. Sentado ali até, procurava as pernas, cadê elas? Como se levantar, até se recuperar, irmãos. Que é assim? O anjo me disse, mas eles não são. E o anjo me disse, olha só, olha o que o anjo vai dizer. As tuas e as tuas. Vamos lá. O que? Desde o primeiro dia, sabe lá quanto tempo estava vendo esse horário desse jejuando, orando por esmola? Está vindo embora, estava aguardando tudo lá. Está dizendo que está ouvindo nosso coração. Vai chegar a hora de responder. Se você não desistir, vai chegar a hora que vai voltar tudo. Glória a Deus. E você vai pegar isso aqui por causa dessa oração, isso aqui por causa daquilo. Deus não fica devendo nada a ninguém. A recompensa está aí. Não sei quando nem como, mas está devendo. O que está demorando diante de Deus? A oração? A oração? Estava somando, não. Chegou tão alto que o anjo vai lá. Tocou. Quando o Jeová olhou assim, está na hora. Ele chegou ao nível. Chegou ao nível. Preencheu o vaso de oração. Capítulo 8 de Apocalipse está lá, interessante. Isaías. E ele está ali, e ele disse, e houve silêncio no céu. Já Apocalipse capítulo 8. Guarda essa passagem. Estou vendo que não vale a pena, mas hoje vai. Nós temos que chegar ao avivamento. Mas aqui já vamos começando a ver o que Deus está querendo dessa igreja para dar tudo aqui. Ah, beleza, que ele está assim, que isso, que aquilo, que outro. Você está fazendo o quê? Começa o cara até com esse camarada aqui. Deixa eu ver. 8 versículo 1. Olha só que coisa linda. E havendo aberto o 7º selo, vê-se passe Meia hora. esse meia hora. João disse meia hora, mas ele não tinha relógio, não tinha nada. Isso às vezes foi um tempo bem extenso. Porque na eternidade, o Cronos, ele tem limitações. Mas o agir de Deus é no Kairos. Lembre-se que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Irmãos, ele é Pai, ele criou. Ele é a tempo, ele está acima do tempo. Ele criou os milênios, ele criou os séculos, ele criou as décadas, ele criou os meses, ele criou as semanas, ele criou os dias, ele criou as horas, ele criou os minutos, os segundos, os milénios, ele criou tudo isso. Mas para ele isso aí, ó, o tempo de Deus não é segredo nenhum. Isso foi criado para nós. Sabe se dá aquele tempo de será que foi meia hora? Não tinha hora para. Mas sabe aquela coisa que você é arrebatado? Já viu aquele culto de 3, 4 horas que parece que foi 10 minutos? Mais ou menos assim. Meu Deus, começou agora. Quando nós somos tirados do Cronos e entramos no Kairos. Coisas que começam a falar. Muito preocupado com. Eu tenho que ir para casa. Ele está preocupado com isso aqui, né? Aqui Deus pode agir. Onde você vai ver Jesus, você faz um grande evento, cego chegando, surdo, para escutando. Era um culto de 2 horas. 3 horas. Esse povo já está
E a gente quer imitar Deus ao nosso tempo. Você acredita? No nosso tempo. Aí, quando ele está pensando em trazer as respostas, já acabou ele poder. Agora, eu já fui embora, acabou. Sim. E vi os sermos que estavam diante de Deus. E foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se onde? Em pé junto ao altar. Que é o altar da oração, esse aqui não é o altar do sacrifício. Tinha lá na entrada. Esse aqui é o altar da oração. De ouro, aqui se tinha pratinho, colocava incenso, ele queimava 24 horas por dia. Porque oração não é simplesmente orar sem cessar. Você tem que vir uma vida de oração. Tudo que você for fazer, ore. Não reclame, não ore. Estava ali, estava no tempo, porque esse necessário que não podia pagar 24 horas por dia, é um símbolo do nosso intercessor chamado Jesus Cristo. O incenso era posto sobre ele, que era a oração de santo. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um necessário de ouro. E foi-lhe dado o quê? Muito incenso. Foi dado o quê? Muito incenso. Vamos lá, necessário. Foi dado o quê? Muito incenso. Pouco, certa quantidade? Não. Quanto? Muito incenso. Cornélio queimou muito esse incenso aqui, não? Muito, não foi pouco, não. Muito incenso. Para pôr onde? As orações dos santos sobre o altar que está diante de Deus. Versículo 4. Incenso queima, significando quando a fumaça sobe, quer dizer, ela está subindo diante de Deus. E a fumaça do incenso subiu, o quê? Olha, levando as orações. As orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Fui lá, pegou o necessário, está lá e o incenso para as orações se levarem. Quando você está orando, o que está acontecendo no céu? Vou colocar muita oração lá, que tem muito incenso. Tem muito. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Ele foi lá no altar do holocausto, lá do fogo do altar do incenso. Tem que ser lá no altar. Lá no altar. Por isso que Nadab e Abiú morreram. Eles entraram no fogo para colocar aquele incensário aqui, o símbolo da Cristo, nosso intercessor. Eles vieram com fogo estranho. Por que fogo estranho? Eles não pegaram lá no altar, não sabe lá de onde veio, sem contar que eles estavam lá chutados. Estava pegado. E eles vieram trazer fogo, já tinha fogo, esse fogo do altar, chutou os dois, né? Porque isso aqui é o símbolo de estar na presença de Deus, irmãos. E tomou o incensário, encheu o fogo do altar, e fez o quê? Fez o quê? Por que nasceu sobre a terra? Enviando as respostas. Enviou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos. Porque Deus, quando começa a agir, coisas estranhas começam a acontecer na terra. Glória a Deus. Tal que Silas orava e cantava, perto da meia-noite. Isso é o quê? Quase perto da meia-noite. Caiu nas pedreiras. Está aqui o símbolo da agir de Deus aqui na terra, resposta às orações. Volta lá para a Cornélia. Vocês vão ser depois atenção.
Ele, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que és? E hoje disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para onde? Para onde? Estou no capítulo 10 de Atos, versículo 4, segunda parte. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória onde? Diante de Deus. E agora Deus vai começar a responder as orações dele. Até que Deus estava orando, Deus vendo, ok, vai. E ele não parava, foi vixe, você sabe. Aí o Senhor disse: mete o fogo, coloque isso aí agora. Bora, quem vê que eu vou mandar as respostas agora? Mandou o anjo, olha, chegou aqui no céu, memória, está memorizado, Deus te guardou tudo. Todas as suas orações estão chegando tudo lá. Chegou tudo lá. Agora, como é que vai responder do nosso jeito? Não, irmãos, ele tem que subir uns aos outros. Por que o anjo está falando com ele? Por que ele não fala o que é? Não é assim, não. Não, eu e Deus tem os mesmos, preciso de pastor, preciso de igreja. Não é bem assim. Não funciona assim. Ele colocou os líderes nas igrejas, pastores, obreiros. Precisa haver esse respeito a Deus. E às vezes a gente quer pular, né? Pular etapa, né? Pular aquela etapa. Não, você vai ter que voltar, você pula a etapa. Volte. Vai voltar. Agora, pois, envia Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome o quê? Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, ó, endereço certinho. O nome está na casa de fulano, está lá no tal de Pedro, está na casa de Simão curtidor, a casa dele está no lugar. Ele sabe onde você mora, onde é a sua casa. Sabe o seu nome, conhece as suas necessidades. Quando eles falam nisso também, relativamente para trazer a visão de volta a Paulo, esse Ananias está orando, ele está orando. Ele quer orar, quer ouvir Deus falar, quer falar o que você fala, mas ele não vai te responder. Estava Ananias orando, ele disse: Ananias, Senhor, vai à rua chamada direita, procura por lá está Saulo Tarso. Ele está orando. Ananias estava o quê? Orando. Paulo estava o quê? Deus estava vendo Ananias orando e estava vendo Paulo. As duas orações chegam no céu. E olha lá, você vai brincar. Está chegando tudo dia de Deus. Ele está orando e ele viu, olha Ananias, ele viu um homem chamado Ananias, que é você, viu? Eu já dei até o nome seu para ele, viu? Eu já disse que é você que vai lá. Queria pôr as mãos sobre ele e ele voltaria a ver e seria cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Ananias não podia, nem que seja pela orelha, ele ia. Nem que fosse arrastado, ele ia. Porque Deus já tinha dito: o Paulo é um camarada, o nome dele é Ananias. Não podia ser outro. Quando Deus chegou pelo nome, não adianta, filho. Você se perderia em luta, mas não fosse vós que escolhestes. Eu escolhi a vós. Alguma versão muito vai dizer: vos nomeei. Outra vai dizer: chamei você pelo seu nome, para que você vá. O Senhor tem que permanecer. E tudo que oração você pedir a Deus, Ele vai fazer. Glória a Deus. Olha as orações que eu estou fazendo. E agora Cornélio orando, lá vem o anjo. Manda chamar a Pedro. Ele está com certo Simão, o tutor, que tem a sua casa junto do mar. Ele pedirá tudo o que deves fazer. O anjo não podia dizer, o anjo sabia o que era? Sabia.
minha responsabilidade cimenta naquilo que Deus deu para mim. Nem eu, você. Cada um com os seus próprios responsabilidades. Você tem que se intrometer na responsabilidade. O anjo sabia o que era. Bem que eles atentaram para isso pregar o evangelho. O Senhor disse: não, isso é para os seus irmãos. Isso não é para nós. Os meus vão pregar o evangelho em relação a si. Mas eu terminei aqui o versículo do capítulo 6, o primeiro texto, que é o avivamento entre os gentios. Começou como uma campanha de evangelização? Campanha de missões? Um seminário de missões? De evangelismo? Como foi que começou? Onde? Um grupo de oração? Acabou. Agora, qual é a oração dele? Aí chegou lá, o Senhor, vai lá, está na hora de responder. Ele não desanimou, ele não desistiu. Ele é piedoso, ele é temente, ele ordena toda a sua casa. Vai lá, vai nascer na igreja na casa dele. Não perca as coisas do capítulo. Amados, quando chegou lá, ele tem a parte de Pedro aqui. Depois ele vai lá para Pedro. O Senhor chega lá. Pedro vai ter uma visão. Mas para Pedro ter visão, ele estava fazendo o quê? Orando. Não, você está orando? Não. O céu não vai se abrir. Quando o homem trabalha, ele apenas. Não, o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que isso, eu tenho que correr atrás. Ok, vai lá. Mas quando ele começa a orar, Deus trabalha. Aleluia. Vai ver para onde você faz. Ele está orando por Pedro, está orando por Pedro também. Agora vai lá, Pedro. Quando chega lá, ele começa a pregar. Quem aceita Jesus? Não precisou perguntar quem queria aceitar Jesus. As pessoas estavam lá ouvindo a palavra. De repente, o Espírito Santo. Ninguém tinha dito: eu aceito Jesus. Ninguém foi batizado. Mas o que levou isso tudo? Certo? Oração. De quem? Da igreja? Uma pessoa. Imagina se todos começam a fazer isso aqui. Coisa de igreja. Quando ele está fazendo a campanha de oração? Hã? Não. Não foi campanha. Vida de oração. Piedoso. Temente a Deus. Ordenando a sua casa ao Senhor. O ajoelhamento em ação. Vai lá. Leva a resposta lá. Ele é disciplinado. Ele é responsável pela oração. Quando quiseram parar os apóstolos para resolver o problema da igreja, eles disseram: não vamos parar o ministério da palavra, não tem oração para ficar aqui, não, com essas coisinhas não. Não, mas resolver isso tem que aqui, não, vamos não. Nós vamos continuar no ministério da palavra e da oração. Quero que você comece a orar.